Questionário de Direito Penal, parte geral. 1. O que é a ratio essendi? O que é a ratio essendi? Resposta. É a fusão entre dois substratos do conceito analítico do crime. O conceito analítico do crime é fato típico, ilícito e culpável. Assim, a razão de ser ratio essendi indica que provavelmente o fato típico será antijurídico, uma vez que a tipicidade já estaria com a ilicitude normalmente para formar o injusto penal. Então, basta somar o fato antijurídico ou injusto penal aliado à culpabilidade para formar o crime. 2. Certo ou errado? A teoria da imputação objetiva informa o conceito material ou normativo da tipicidade penal. A teoria da imputação objetiva forma o conceito material normativo da tipicidade penal. Resposta. Correto. Somente as consequências da conduta do autor que modificam o mundo exterior e podem ser a ele imputados. 3. Qual é a relação da imputação objetiva e conditio sine qua non? Qual é a relação da imputação objetiva e conditio sine qua non? Resposta. Ambas são teorias que se relacionam com a aferição da responsabilidade penal. A relação de casualidade, nexo. A teoria da equivalência dos antecedentes, vista no Código Penal no artigo 13, relação de causalidade, artigo 13, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Isso levaria o regresso até o infinito. Assim, com o fito de se evitar uma cadeia de responsabilidade penal ad infinitum, procurou-se combater a teoria da conditio sine qua non, ou teoria dos equivalentes dos antecedentes causais, usadas por nosso Código Penal. Então, desenvolveu-se a teoria da imputação objetiva. 4. Certo ou errado? A teoria da imputação objetiva é especialmente relevante nos delitos de resultado? Certo ou errado? A teoria da imputação objetiva é especialmente relevante nos delitos de resultado? Resposta. Correto. Uma vez que seu objetivo primordial é evitar que o resultado da conduta seja imputado ao número infinito de autores. 5. Segundo Roxin, que vertentes do risco e norma serão avaliados a fim de permitir a correta imputação objetiva? Então, de acordo com Roxin, que vertentes do risco e norma serão avaliados a fim de permitir a correta imputação objetiva? Resposta. O risco tem que ser olhado 3 aspectos relativos ao risco: diminuição do risco, criação de risco juridicamente relevante e aumento do risco permitido. Então, em relação ao risco, é diminuição do risco, criação de risco juridicamente relevante e aumento do risco permitido. Com relação à norma, tem que olhar a esfera de proteção da norma como critério da imputação. Então, são 4 fatores da imputação objetiva relacionados ao risco e à norma: diminuição do risco, criação do risco juridicamente relevante, aumento do risco permitido e esfera de proteção da norma como critério de imputação. 6. Certo ou errado? Hans Wetzel afirma que o direito penal tipifica somente condutas com relevância social. Caso contrário, não poderiam ser delitos. É o princípio da adequação social. Então, Hans Wetzel afirma que o direito penal tipifica somente condutas com relevância social. Caso contrário, não poderiam ser delitos. Princípio da adequação social. Resposta: correto. 7. Certo ou errado? Por meio da imputação objetiva, se deixa de lado a observação de uma relação de causalidade puramente normativa, jurídica, para se valorar outra de natureza puramente material. Então, está correto dizer que por meio da imputação objetiva se deixa de lado a observação de uma relação de causalidade puramente normativa para se observar outra puramente material. Resposta
Errado. A teoria da imputação objetiva cria um acréscimo normativo à causalidade simples. Causa é um nexo físico até o infinito. Imputação objetiva é um nexo normativo. Criar ou aumentar o risco, realização de um risco no resultado e o risco abrangido pelo tipo penal. Oitavo, o que se entende de sistema vicariante? Oitavo, o que se entende pelo sistema vicariante? Resposta: é um sistema alternativo, onde se tem pena ou medida de segurança. Sistema vicariante é um sistema alternativo, onde se tem uma pena ou uma medida de segurança. 9. A coação física é excludente de algum elemento do crime? 9. A coação física é excludente de algum elemento do crime? Resposta: é excludente de tipicidade, uma vez que exclui a própria conduta em si. 10. Quais são os elementos do fato típico? 10. Quais são os elementos do fato típico? Resposta: conduta, nexo e resultado. Conduta, nexo e resultado. Essa conduta, na maioria das vezes, está descrita no direito penal como ação, mas nada mais é que a conduta do autor. 11. Onde se localizam o dolo e a culpa no arcabouço analítico ou estratificado do crime? Onde se localizam o dolo e a culpa no arcabouço analítico ou estratificado do crime? Resposta: saíram da culpabilidade e foram para a tipicidade, na terceira fase ou fase finalista ou normativa pura. 12. Quais são as fases da culpabilidade e seus elementos? Quais são as fases da culpabilidade e seus elementos? 1. Resposta: são 3 fases. 1. A psicológica. A culpabilidade psicológica é composta por dolo, culpa e imputabilidade. Dolo, culpa e imputabilidade. 2. A culpabilidade passa a ser psicológica, normativa ou normativa. Nessa culpabilidade psicológica normativa, você tem o dolo e a culpa, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. Dolo e culpa, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. 3. É a finalista ou normativa pura, onde você tem a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade penal. Potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade penal. 13. Relacione. 1. Subsidiariedade. 2. Fragmentariedade. E 3. Lesividade. Então, tem que relacionar esses princípios do conceito penal, do direito penal. São a subsidiariedade, fragmentariedade e lesividade. Então, vamos lá agora nas opções. Essas 3 relacionadas com outras 3. Direito penal seleciona onde vai atuar. Seleciona só os bens relevantes. Direito penal, outra agora. Direito penal só entra quando os outros falham. Outra opção. Direito penal só pune lesão a bem penalmente tutelado. Então, vamos lá. Direito penal seleciona onde vai atuar. Seleciona só os bens relevantes. Quando o direito penal seleciona onde vai atuar, seleciona só os bens relevantes, é o princípio da fragmentariedade. Direito penal só entra quando os outros falham, é o princípio da subsidiariedade. E o direito penal só pune lesão a bem penalmente tutelado, é o princípio da lesividade. 14ª, qual é a diferença entre direito penal substantivo e direito penal adjetivo? Qual a diferença entre direito penal substantivo e direito penal adjetivo? Resposta: quando se fala em direito penal substantivo, é aquele direito penal que cria os tipos penais. Quando se fala em direito penal adjetivo, é aqueles que criam as normas processuais, ou seja, direito penal substantivo cria os tipos penais, é relacionado ao tipo penal, e adjetivo relacionado às normas processuais. Ou seja, um é o objeto em si do direito e o outro é a intensidade que ele vai entrar. 15.
O que se entende por direito penal objetivo e subjetivo? 15. O que entende por direito penal objetivo e subjetivo? Resposta. Direito penal objetivo é o ius penale. É o conjunto de preceitos legais que regulam a atividade de definir crime e prever sanções. Então, o objetivo é o ius penale, que é o conjunto de preceitos legais que regulam a atividade de definir crimes e prever sanções. Então, o objetivo ele é relacionado à função legiferante. E o subjetivo é o ius puniendi. Ius puniendi. Um escreve jus poenale e o outro escreve ius puniendi, com i mesmo. Ou seja, o subjetivo é o direito de punir os cidadãos. Observar que o Estado pode delegar a terceiros esse direito, como é no caso dos silvícolas. Os silvícolas, de acordo com a Lei 6.001, de 73, seu artigo 57, onde você tem essa possibilidade do próprio responsável da tribo punir os seus membros, excluindo da tutela do direito penal o Estado brasileiro. 16. Quais são as velocidades do direito penal de Sanches? Ou seja, quais são as velocidades do direito penal de Sanches, o que ele entende por isso, direito 16, questão 16. Resposta. Primeira velocidade, de respeito às garantias constitucionais clássicas, são as próprias penas de prisão. Então, primeira velocidade são aquelas garantias constitucionais clássicas a respeito à própria pena de prisão. Segunda velocidade é um direito penal reparador, são penas alternativas que substituem a prisão. Exemplo disso está no artigo 76 da Lei 9.099, que fala da transação penal. Exemplo 2 está no artigo 28 da Lei 11.343. Então, tanto a transação penal quanto o uso de drogas, de tóxico, são exemplos de direito penal da segunda velocidade, direito penal reparador. Terceira velocidade, a prisão como pena e flexibilização das garantias. Na terceira velocidade, a prisão já vem como pena e vem também a flexibilização das garantias. É o direito penal do inimigo. Em alemão, Feindstrafrecht. Feindstrafrecht. Quarta velocidade, que alguns já vêm falando, é ligada ao pós-positivismo e direito internacional. É você punir o autor, o chefe de Estado como autor.